Olá pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Fabrícia Barbosa, sou terapeuta especialista em todos os tipos de transtornos, traumas e fobias adquiridos ao longo da vida. Sou também especialista em leitura corporal e leitura silenciosa. No vídeo de hoje, infelizmente a gente está abordando muito sobre os assuntos contra a violência contra as mulheres e crianças. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um caso que há algumas semanas já vem na internet se ganhando uma notoriedade muito grande, uma invasão de um pai com a ajuda da polícia militar. Ele invadiu uma casa que, graças a Deus, essa moça, a ex-companheira, ela tinha filmagens já sabendo com quem ela estava lidando. Ela deixou câmeras ligadas dentro de casa. E esse ex-marido, esse pai, entre aspas, ele simplesmente chamou a polícia com uma ordem judicial, invadiu a casa dessa ex para poder pegar a criança, para ir conviver com ele. Só que assim, essa criança tem vídeos na internet que a própria mãe já gravou. Tem vídeos que ela postou, ele agredindo ela com a criança no colo, criança ainda bebê. Nos relatos dela, ela fala que cansou de viver com ele, se casou e, pasme, ela é uma mulher que ela não dependia dele financeiramente. Ela estava casada por amor, por gostar, porque queria construir uma família, que é o sonho da maioria das mulheres, das pessoas, principalmente das mulheres. Ela simplesmente se casou com essa pessoa, uma mulher estudada, inteligente. Ela ganhava não, ela ganha 3 vezes mais do que ele ganha de salário. E por mais que a gente fale, existem muitos problemas da mulher conseguir deixar separar do seu agressor com relação, referente a salário, que for o trabalho, que ela não tem como se sustentar. Existem muitas mulheres que ganham bem, até mulheres que bancam a casa, e elas são desrespeitadas. Então, o problema não tá 100% no financeiro. As pessoas, elas precisam parar e olhar muito para os problemas emocionais que vêm acontecendo, que vêm de dentro dessas pessoas, que infelizmente elas não estão sabendo lidar com seus cônjuges. Elas não estão sabendo lidar com o jeito dessas pessoas, um jeito bom de viver, um jeito tranquilo. Geralmente são pessoas humildes, pessoas que se destacam, pessoas inteligentes, mulheres inteligentes. Elas não podem se sobressair, elas não podem ter um cargo maior que o seu alecrim dourado, que ele parte para a agressão. Essa moça, ela diz que dentro do relacionamento ela sofria vários tipos de agressão, e inclusive a tentativa da própria agressão financeira. Ele queria dominar o dinheiro dela, ele queria dominar, saber quanto ela ganhava, queria dominar, pegar, que o dinheiro ela passasse para a mão dele, para ele administrar. Quer dizer, gente, você está num casamento sabendo que você ganha bem, que você não vai depender do seu marido financeiramente. O que você quer dele? Apenas o conforto de uma família, o respeito. Você sabe que você vai estar ali dentro do casamento, que você vai poder ajudar financeiramente também. E nem você, sendo uma mulher preparada financeiramente para o casamento, intelectualmente se preparou para ser mãe e está tentando ali segurar-se dentro de um casamento, mesmo assim ainda não está bom para esse tipo de homem. Infelizmente, sempre tivemos. Hoje é que nós estamos tendo a oportunidade de expor e de ver aqui nas redes sociais, com a coragem dessas mulheres, de chegar e relatar. Não estou também dizendo que só as mulheres que sofrem isso, mas infelizmente somos a maioria. Existem muitos homens também bons maridos, boas pessoas que enfrentam situações em casamentos ruins com algumas mulheres. Só que ultimamente os vídeos que eu venho relatando, sobre a agressão, violência patrimonial, violência física, doméstica, é mais de homens contra mulheres. Então, eu sempre vou falar, eu vou ter que gravar os vídeos para poder falar para as pessoas, pessoal, venha para terapia. Vocês homens, quando vocês começam a entender que o jeito do seu cônjuge, o jeito que ele se comporta, o jeito que ele fala, que você não está conseguindo lidar com a simplicidade daquela pessoa, com o destaque dela em algum lugar, sendo que vocês estão, sei lá, em um jantar, em qualquer lugar, e essa pessoa sabe conversar, sabe se destacar, sabe se comportar de um jeito legal, ao qual você não vai passar vergonha com uma pessoa totalmente leiga, perto
de amigos ou de qualquer outra situação ao qual você precisa levar o seu cônjuge, seja ele a sua esposa ou seu marido. Então, o que é que eu venho vendo ao longo da minha jornada como ser humano? E hoje, opinando como profissional da área da saúde mental, eu vejo que muitos homens não conseguem lidar com o brilho da esposa. Eles não conseguem lidar com a inteligência daquela mulher. E eles tentam a todo momento destruir aquela pessoa por dentro, destruir ela financeiramente, destruir ela. Eles começam a querer destruir no financeiro. Eles começam a atingir o psicológico delas, a colocá-las para baixo. E, infelizmente, tem mulheres que ficam por anos com esse tipo de gente, tentando fazer com que essa pessoa mude, achando que ela vai mudar, ela não vai mudar. Uma pessoa que tem raiva do seu jeito, que não sabe lidar com o seu jeito de ser, o seu jeito alegre, o seu jeito de se comportar. Eu não estou dizendo um jeito ruim, não, um jeito tranquilo ao qual você é elogiada. Existem companheiros e companheiras que não sabem lidar com os elogios ao seu cônjuge de outras pessoas. Existem companheiros, existem pessoas, cônjuges que não sabem lidar com o seu destaque, com a sua presença para o mundo, com o seu jeito de viver. E, infelizmente, existem muitas mulheres que estão passando por isso, que passam por isso e ficam caladas, achando que ele vai melhorar. Ele não vai melhorar. Se ele não buscar ajuda, uma ajuda psicológica, ele vai se tornar automaticamente um criminoso. Primeiro ele começa cometendo o crime psicológico com as mulheres, ele ou ela. Eu conheço casamentos também aos quais existem mulheres que decidiram serem donas de casa, trabalhar em casa, dar o apoio para o seu marido em casa. E esse tipo de mulher, ela mesma se sente diminuída por ser dona de casa. E ela começa a se comportar muito mal com o marido por conta disso. Por ver os amigos elogiar, né? Por ele ser uma pessoa legal, um bom profissional na sua área, por ter ajudado eles, né? Isso quando os amigos, né? As pessoas que receberam o trabalho desse marido. Então, eu tenho relatos também de homens existem mulheres que se comportam desse jeito. Já da parte masculina, quando eles se comportam, eles vêm sempre com uma agressividade muito grande. E, infelizmente, sempre termina na agressão física, na tentativa do feminicídio, do assassinato. E hoje, infelizmente, esse ano de 2026 está tendo um agravante muito grande. As crianças estão despertas, elas estão falando o que não querem, elas falam que são agredidas pelos pais, elas relatam o que acontece. E a mãe, por causa de uma lei de alienação parental, que ela está sendo distorcida por alguns pais agressivos. Se uma mulher se separa de um homem por ela ter sido agredida, se tem imagens dele agredindo a própria esposa com a criança no colo, na frente dos filhos, na frente de familiares, de parentes, ou até na rua, por que um juiz ainda permite obrigar essa mãe a entregar o seu filho para o seu algoz? Aonde? Eu sempre vou falar, pessoal, se você tem um marido que lhe agride, você não confie nele para tomar conta do seu filho. Não confie, porque ele vai se vingar de você através da criança. São muitos poucos os casos que um péssimo marido é um bom pai. Um péssimo marido foi um péssimo marido, ele continuou sendo um bom pai, sempre foi bom pai e continuou sendo um bom pai. São difíceis de se ouvir em casos desse tipo. Que é o qual, não, ele me agrediu, foi isso, foi aquilo, mas ele é um bom pai, sempre foi, então nunca dei problema. Separei, mas ele continua sendo um bom pai. Então, infelizmente, é muito difícil você encontrar um relato desse. E quando eu vejo mulheres virem para a rede social, nesse caso aqui desse pai que invadiu, que eu coloquei aqui na thumb, né, a imagem desse canalha com os policiais que inocentemente foram, né, achando que é mais um caso de alienação parental da mãe,